Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha a força das imagens do fotógrafo Renato Soares, autor do projeto Ameríndios do Brasil, que pretende registrar todos os povos indígenas do nosso território. Conheça também a jornalista que deu novo sentido à vida ao aprender a cultivar orquídeas. E ainda você acompanha a pesquisa internacional que inclui a cidade de Santos, no litoral paulista, como modelo para estudo dos impactos das mudanças climáticas. Ondas avançam pela orla e invadem construções. Recuperar a vegetação nativa é fundamental para reduzir os estragos das ressacas. Solange Menezes renovou o gosto pela vida ao cultivar orquídeas e dividir os novos conhecimentos. E o olhar do fotógrafo Renato Soares leva a uma viagem pelas aldeias indígenas brasileiras. Os povos protetores das florestas são retratados com beleza e dignidade. Uma pesquisa internacional revela como cidades litorâneas serão atingidas pelo aumento do nível do mar. No Brasil, Santos já se prepara para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. Os impactos das mudanças climáticas nas regiões costeiras ficam cada vez mais evidentes. O aumento do nível do mar afeta cidades litorâneas no mundo todo. Algumas delas, como o balneário de Chelsea, no sul do Reino Unido, o condado de Broward, na Flórida, Estados Unidos, e a cidade de Santos, no litoral paulista, foram escolhidas por pesquisadores para servirem de modelo. O estudo internacional é promovido pelo Fórum Belmont, uma organização que fomenta trabalhos científicos sobre mudanças climáticas. A pesquisa, ainda em andamento, projeta cenários futuros sobre o avanço do mar nestes locais. Os professores Luci Hidalgo Nunes e Roberto Greco, do Instituto de Geociências da Unicamp, a Universidade de Campinas, estão entre os cientistas brasileiros que analisam a situação de Santos. Ao cruzar dados de séries históricas sobre ressacas e marés altas com imagens de satélite, os pesquisadores chegaram a 3 modelos. No cenário mais conservador, o nível do mar subiria 13,5 centímetros até 2050 e 27 centímetros até 2100. No médio, a elevação do mar seria de 18 centímetros até 2050 e 36 centímetros até 2100. E no pior cenário, o mar subiria 22,5 centímetros até 2050 e 45 centímetros até 2100. 2 regiões de Santos estão sendo estudadas, uma mais carente, próxima ao mangue, e uma área ocupada por prédios de classe média na orla. As 2 sofreriam graves impactos com o avanço do mar. Neste trecho da orla de Santos, na região sudeste da cidade, há mais ou menos 10 anos, havia uma faixa de areia que media entre 20 e 30 metros. Por conta da erosão, agora a água do mar bate permanentemente nesta proteção feita com grandes pedras que, na verdade, não consegue conter as ondas em caso de ressaca forte. Foi o que aconteceu em 21 de agosto. Uma tempestade com ventos de mais de 80 quilômetros por hora, acompanhada de maré alta, revelou como alguns pontos estão vulneráveis. Imagens feitas por moradores mostram como as ondas avançam pela avenida e inundam as garagens. Eduardo Osokawa é engenheiro civil da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. É também aluno de mestrado do Instituto de Geociências da Unicamp e participa da pesquisa sobre os efeitos das mudanças climáticas em Santos. Ele conta que nunca havia visto um fenômeno como este na cidade litorânea. Esse evento foi um evento extremo, já era esperado, mas não com essa intensidade, por conta que os modelos estudados estão sendo compilados, né? Estão sendo calibrados para dar uma melhor resposta e nós, como os pesquisadores, conseguirmos aí dar um feedback aí para a sociedade. A
Ponta da Praia, local atingido pela ressaca mais recente, é justamente uma das áreas que seriam mais afetadas pelo aumento do nível do mar, de acordo com o estudo. Possibilidade de 1% de acontecer em 100 anos. Então isso avançaria, você inunda a cidade, faz um modelo inundando a cidade dentro desse cenário de 45 centímetros, além dos piores cenários de elevação desses agora citados. Um cenário plano, mais ou menos em torno de no máximo 10, não mais que 10 quarteirões, né? Difícil imaginar o estrago com o mar avançando por até 10 quarteirões nesta região. O porto também vai ser afetado. Em termos das edificações, e falando, por exemplo, no caso da Ponta da Praia, são edificações de alto padrão, algumas inclusive bastante recentes, nós vemos que haveria comprometimento não apenas daquelas que estão voltadas, né, para o nível do mar, a inundação ela avançaria mais adiante, né, em termos até de alguns quarteirões. Lucy Hidalgo, que é pesquisadora da área de clima há mais de 30 anos, reforça a novidade deste trabalho, a participação da comunidade local, que debateu e escolheu as medidas, as ações de adaptação que devem ser realizadas para proteger a cidade. A população escolheu elevação de muros que já existem, também o que a gente chama de engordamento de praia, né, que é transferência de areia. Mas, por exemplo, na zona noroeste, né, isso aí foi bem interessante, além de comportas que já existem, também escolheram a recuperação de mangues, que é uma medida mais ecológica, né? Então foi bacana que a população de Santos não pegou apenas aquelas medidas de engenharia, mas também considerou, né, o quanto que um ambiente mais bem preservado, mais próximo do que ele já foi algum dia, é um elemento importante para a preservação melhor desses ambientes. O primeiro resultado prático da participação da sociedade no debate foi a criação de uma comissão para acompanhar de perto a situação da cidade. Vai ser um plano de adaptação à mudança do clima. Então, vários setores com várias expertises estão estudando para pautar a melhor solução para Santos. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A França decide proibir a venda de copos, pratos e talheres de plásticos. A partir de 2020, só poderão ser comercializados produtos descartáveis que sejam biodegradáveis. Geralmente o plástico é produzido a partir do petróleo, um recurso não renovável e altamente poluente. Demora séculos para se decompor na natureza. Embalagens plásticas vão parar nos mares e oceanos, provocando grandes impactos, como a morte de peixes, crustáceos e animais marinhos. Os cientistas do Japão conseguiram desvendar o segredo genético do tardígrado, o animal mais resistente do mundo. Essa criatura microscópica estranha resiste às condições extremas de calor, frio e radiação. Ele vive em todos os lugares onde há água, como por exemplo em um parque ou até em geleiras da Antártica. Foi encontrado um gene específico que ajuda essa espécie a sobreviver às alterações do ambiente. Foi descoberta uma proteína que embrulha o DNA da criatura como se fosse um cobertor, protegendo as células. Os pesquisadores acreditam que essa proteína possa ser usada para proteger o DNA dos seres humanos, principalmente contra a radiação. Aprender a cultivar flores pode dar novo sentido à vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com Solange Menezes. A paixão por orquídeas virou incentivo para o estudo de uma das flores mais belas do mundo. No quintal da casa da jornalista Solange Menezes, qualquer espaço disponível serve ao cultivo de orquídeas, até o varal,
ou o pé de uvaia, espécie brasileira plantada por ela. Moradora da zona oeste da capital paulista, ela se dedica a essa paixão há 20 anos. Ao fazer um curso de cultivo gratuito, acabou descobrindo um mundo rico em cores e formas. Outro tipo de planta pode mudar a cor, o tamanho, mas é sempre o mesmo modelo. Orquídea não, tem uma imensidão, variedades muito grandes. O que era hobby virou atividade principal. Hoje, Solange é presidente da Sociedade Orquidófila Cantareira, a SOCAN, entidade sem fins lucrativos fundada em 96. Também dá cursos sobre a estrutura das plantas, vasos, adubação e divisão de mudas, entre outros temas, no Parque da Previdência, em São Paulo. Ela pesquisa espécies e afirma que existem mais de 30 mil. Curiosidades sobre as orquídeas não faltam. Muita gente acha que a orquídea só pode ser plantada no chão, ou na terra, ou no vaso. Mas como na árvore ela é fixada na madeira, né? É uma planta epífita, aí nós temos algumas alternativas. Por exemplo, esses tocos de barro, que nós plantamos a orquídea por fora e colocamos água dentro para que o barro fique sempre úmido, conservando a umidade da planta. Plantamos também em tocos de madeira, né? Como este aqui, ó. A orquídea é fixada no toco, né? Então ela não precisa de substrato, não precisa de terra, não precisa de nada em torno. Só precisa da umidade do ar. A orquidófila, que tem cerca de 1000 exemplares, dá dicas preciosas para o cultivo. Você molhar o vaso, encharcar o vaso, colocar pratinhos embaixo do vaso, favorece a proliferação de fungos, e acaba apodrecendo a raiz e a planta morre. Então, assim, molhar 2 vezes por semana, vai lá, molha bem debaixo da torneira, escorre toda a água e põe a planta no local. Nunca ficar também trocando a planta de lugar, que ela não acostuma em lugar nenhum, então não dá flor. O que a orquídea precisa, basicamente, é de boa ventilação, um local que tenha uma umidade do ar e luz. Há cerca de 2 anos, a Solange faz um trabalho com índios da etnia Guarani em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Ela ensina alguns índios a cultivarem orquídeas para evitar que eles retirem da Mata Atlântica espécies nativas para vender nas feiras locais. Eles passaram a vender alimentos nas feiras, né? Passaram a vender verduras, outras coisas que eles cultivam e não vendem mais orquídea. Você acha que contribui com a conservação da Mata Atlântica? Bom, isso para mim foi o melhor pagamento desse trabalho feito lá. À medida em que se dedica ao cultivo, Solange aprende mais e mais sobre o assunto. Os orquidófilos costumam usar nomes científicos para se referir às plantas de coleção, mas algumas têm nomes populares, como a chuva de ouro. Ela é nativa da Mata Atlântica, assim como esta, que tem flores que lembram pássaros, e esta outra, em que a flor fica quase escondida. Microflores também estão na coleção, assim como plantas com bulbos que parecem bananas. Se você se entusiasmou e quer cultivar orquídeas, a sugestão da especialista é procurar as associações de orquidófilos presentes em várias cidades do país. Solange Menezes mantém o entusiasmo de principiante. O que mais me faz feliz é ver quando está brotando, floração pela primeira vez. Cultivar a orquídea abre o coração? Abre o coração, tira o estresse, tira a depressão, é muito bom. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O tataravô dos primatas. Este animal curioso, de nariz longo, parecido com uma raposa, já foi personagem de filme de animação. Ele é o lêmure, ou lêmur, como também é chamado. Nome que em latim significa almas dos mortos.
provavelmente devido aos olhos tão grandes e arregalados que chegam a assustar. Ele vive em árvores, come folhas, frutos e insetos. Tem braços e pernas longas, dedos dos pés e mãos flexíveis. O lêmure surgiu há cerca de 62 milhões de anos, no início da evolução dos primatas, pouco tempo depois da extinção dos dinossauros. 60 das 100 espécies deste mamífero encontradas no mundo vivem em Madagascar, a maior ilha do continente africano e a quarta maior do mundo. O país insular no Oceano Índico ficou isolado do resto do planeta durante séculos. Já foi um santuário de animais e plantas endêmicos, ou seja, que só existem aqui e em nenhum outro lugar. Nos últimos anos, com o avanço da agricultura, o corte ilegal de madeira, a mineração e a caça, 90% das áreas de floresta tropical da ilha foram destruídas, o que levou vários mamíferos à beira da extinção, entre eles o lêmure. Um grupo internacional de cientistas elaborou um plano de emergência para salvar o primata. Foram definidas 30 regiões de Madagascar que devem ser protegidas. Os pesquisadores sugerem a expansão do ecoturismo focado no lêmure, como forma de atrair dinheiro para o projeto, além de investimentos da iniciativa privada e de outros países. Se o plano fracassar, os centros de reprodução e pesquisa em cativeiro serão os últimos locais onde o lêmure ainda terá uma chance de sobreviver. O fotógrafo e documentarista Renato Soares se especializou no registro dos povos indígenas do Brasil. Ele quer que o país conheça melhor e respeite uma cultura baseada no convívio harmonioso com a natureza. Desde menino eu sou envolvido em questões ambientais e o índio sempre esteve no meu caminho. A minha tia, a avó, dizia assim que eu saía, começava a chover e tinha um quintal grande, eu pegava, arrancava a roupa e falava, vou brincar de índio. Nascido em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, o garoto criado em contato com a natureza virou adulto apreciador de viagens e dos aprendizados que o contato com outras culturas pode trazer. Lá pelos 18 anos, eu travei contato com Orlando Vilas Boas e dali surgiu uma amizade longa. Eu gosto de floresta, gosto de andar no mato, gosto de andar de canoa nos rios, gosto dessa vida. Renato Soares chamou de Ameríndios do Brasil o projeto que pretende realizar, reunindo as imagens feitas e as que pretende fazer, envolvendo todas as etnias indígenas do Brasil. Segundo o censo do IBGE, são 305 no território nacional. A ONG Instituto Socioambiental, referência na área, considera a existência de cerca de 250 povos indígenas. Já retratei aí por volta de 80, mas eu parei de contar nos 60. Mas ainda tem muita estrada para rodar, tem muito vamos dizer, filme. Hoje é digital, tem muito clique para fazer, né? Eu sempre tento buscar o que a pessoa tem de melhor, sempre tento buscar a alegria no olhar. Tudo que é feito, ele vai ser comercializado e 33% desse material volta para a comunidade. Isso gera uma renda que eles não tinham. Os Calapalo, em 4 anos, compraram um caminhãozinho, que eles precisavam de ir da cidade até a beira do rio. E hoje eles têm um caminhãozinho deles lá, com dinheiro da fotografia. Os Yaualapiti arrumaram o trator, aí o outro comprou um motor de barco. É um projeto meio maluco. Eu acho que eu não sei nem se eu vou ter idade para tanto para chegar lá, porque também não tenho financiamento. Eu faço, fotografo, vendo, junto dinheiro e viajo. Junto dinheiro e viagem, e assim por diante. O fotógrafo aposta na diversidade. Eu resolvi retratar não só alguns grupos, como eu já havia feito, mas retratar todos eles. Mas mostrar também desde do índio mais
preservado culturalmente os povos do Xingu com uma cultura fantástica, singular, como também os grupos que já foram aviltados ali do litoral. Por exemplo, os Guarani que estão viajando pelo Brasil, os Pataxó que se recriaram culturalmente, criando novos desenhos, novas pinturas. Com livros publicados, colaborações para revistas na área de ciência e meio ambiente feitas, workshops de fotografia realizados, Renato Soares tem muitas histórias para contar. Algumas aldeias é interessante, tem uma geladeira. E aí um amigo meu lá, visitando a aldeia, falou: Renato, o que eles têm na geladeira? Eu falei: vai lá e abre. Falei: não é invasivo. Eu falei: não, vou abrir para você ver. Eu sabia o que tinha lá dentro, eu abri assim, falei: ué, água? Falei: eles adoram água gelada. Mas por que eles não põem um peixe? Falei: o peixe, você pesca o peixe, põe para assar, não põe na geladeira. Aí tinha um índio olhando assim, falou: para que a gente vai guardar peixe na geladeira? A gente põe o peixe no fogo para comer, depois a gente pesca outro. E quer dizer, o pensamento dele não é aquela coisa, vamos acumular. Não, vamos viver. Sobra tempo para ele, por exemplo, para cuidar das crianças, para contar histórias. Justamente por viverem sem acumular, os povos indígenas são os grandes ambientalistas, reafirma o fotógrafo e documentarista. Ele ressalta ainda que o fato das aldeias sofrerem transformações ao longo do tempo, como ocorre em todo o planeta, não faz dos índios menos índios. Se ele corta uma árvore, diferente que nós, que cortamos milhares de árvores para fazer um campo, não, ele corta uma árvore para fazer a casa dele. Ele necessita do sapé e ele necessita da árvore amanhã, porque a casa dele tem uma duração de vida de 10 anos. Quer dizer, ele se utiliza da natureza de maneira inteligente. Em termos de ambientalismo, ele é o preservador, ele é um ambientalista natural. Você pega os parques nacionais, todos eles têm deficiência. Você pega as áreas indígenas, são totalmente preservadas. Tem uma fauna muito grande, tem a floresta preservada, a natureza. A minha responsabilidade ao olhar o outro é tentar mostrar ele com a mesma dignidade que eu gostaria de ser mostrado. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. Aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã. Repórter Eco, até o próximo programa.